Olá, meus amigos e minhas amigas, povo do Amazonas, boa noite. Eu acabei de chegar aqui em São Paulo, um dia muito corrido, reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência em Brasília, tive uma reunião com o presidente Rodrigo Maia, voltei e fiz uma reunião rápida da Comissão de Subsídios Tributários, que eu também presido na Câmara dos Deputados. Sem almoçar, peguei um voo para o Rio de Janeiro, onde participei como palestrante do Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, e agora acabei de chegar aqui em São Paulo, onde amanhã, pela manhã, tem um compromisso na Eletros, que reúne todas as empresas de eletroeletrônicos, LG, Samsung, onde vou fazer uma apresentação sobre reforma da Previdência e também sobre Zona Franca de Manaus. E à tarde tem uma visita no Estadão, onde vou aproveitar o convite que recebi do jornal para tratar de Zona Franca de reforma da Previdência, e vou também tentar sensibilizá-los sobre a situação da Zona Franca de Manaus. Mas eu quero conversar com vocês nessa live, nesse vídeo ao vivo, sobre a questão do decreto publicado pelo governo do estado, que mudou as regras de cobrança de CMS das contas de energia. Eu vou tentar ser bem didático para que a gente possa entender o que o governo está fazendo e quais as consequências disso na vida do consumidor. Vejam só, como é que você paga o seu ICMS da energia hoje? Não estou dizendo como a distribuidora paga para o governo. Aí tinha um problema de compensação de contas, a empresa era empresa pública, agora não é mais, passou para uma empresa privada. Mas como que você sempre pagou o seu ICMS da sua conta de energia? Se você pegar a sua conta de energia, tem lá o valor do seu consumo e tem lá, sob o valor do seu consumo, 25% de ICMS. E você sabe quanto está pagando de ICMS. Para você entender isso melhor, se tiver aí em mãos uma conta de telefone, que talvez seja o melhor exemplo, a conta mais detalhada, pegue a sua conta de telefone. Como é que você paga e como é que o governo recolhe o seu ICMS na conta de telefone? Você paga o ICMS na conta. Se você olhar a sua conta de telefone, tem lá o seu consumo, o valor do seu consumo, aí tem a alíquota de 25% de ICMS, qual é o valor do 25% de ICMS. Quando você paga no banco, esse ICMS já vai direto distribuído para a conta do governo. Essa movimentação é automática, não tem sonegação. Você pagou a sua conta de telefone no banco, o próprio sistema já manda os 25% que são ICMS direto para a conta do Tesouro. O que o governo está fazendo em relação à conta de energia? Ele está fazendo um negócio que tecnicamente chama de substituição tributária. Não é mais você diretamente que vai pagar o seu ICMS. Ele vai cobrar o ICMS da distribuidora, que agora é uma empresa privada, no momento que ela comprar a energia da geradora. Então, a geradora vendeu para a distribuidora, ela já vai lá e recolhe já o ICMS. O problema é que o ICMS, ele tem que ser pago sobre o valor lá no consumo, lá na ponta, sobre o valor que o cidadão vai pagar no serviço. E você não sabe quanto vai ser, porque ainda está na etapa da venda da geradora para a distribuidora. Você ainda não sabe quanto essa energia vai ser vendida para o cidadão. Mas o governo quer antecipar o recebimento. O governo já faz isso em muitas coisas. No arroz, no feijão, no macarrão. Quando o atacadista compra de fora, ele já paga o imposto. Aí o que ele faz, se ele já pagou o imposto? Ele embute o imposto no preço. E aí a pegadinha, lembrem disso. Ele paga o imposto antecipado e embute o imposto no preço.
Qual o mecanismo que o governo cria através desse decreto para cobrar o imposto, já que ele não sabe quanto vai ser o preço lá na ponta? Aí ele diz que ele vai cobrar o imposto por dois mecanismos. Ou pelo que ele chama de preço médio ponderado ao consumidor final, ou pelo MVA, margem de valor agregado. Vejam só, se ele cobrar pelo preço médio ponderado ao consumidor final, não sei se vocês já viram a conta de energia de vocês com cuidado, mas a conta de energia, ela tem faixas de preço. Quando você consome os primeiros quilowatts, tem um preço. Quanto mais você vai consumindo, mais caro vai ficando. Portanto, quem consome menos, paga menos. Quem consome mais, paga mais. Qual o problema? Agora, o Estado está dizendo que ele vai cobrar pela média. Então, a empresa distribuidora, quando comprar da geradora, ela vai pagar o imposto não pelo que efetivamente você consumiu, mas ela vai pagar o imposto pela média, ok? Em a empresa não informando o preço médio ponderado, o decreto diz o seguinte, o decreto diz que você vai pagar com um MVA, com uma margem de valor agregado. O que significa isso? A empresa projeta quanto que a empresa tem que acrescentar naquele preço que ela comprou lá do gerador para ter lucro. Essa projeção que o governo faz em relação à energia é de 150%. Ou seja, o governo projeta que a empresa distribuidora vai vender a energia para o consumidor final com uma diferença de preço do que ela comprou da geradora de 150%. E aí entra o primeiro problema, que é um problema econômico. Que produto tem margem de valor agregada de 150%? Não existe produto com margem de valor agregado de 150%. Isso é um absurdo. E lembrando que o governo já faz isso. No arroz, no feijão, no macarrão, ele já cobra o valor antecipado. Agora vamos lá. Se o imposto vai ser maior, pago pela distribuidora para a geradora, quem é que vai pagar essa conta? Alguém conhece qualquer serviço ou produto no Brasil em que o imposto cobrado não é repassado para o consumidor? Eu não conheço. Em todas as atividades econômicas, o imposto cobrado é repassado para o consumidor, ainda que parcialmente. E aí eu quero fazer um recorte dessa explicação para explicar as duas inconstitucionalidades existentes nesse decreto. Primeiro, você só pode estabelecer a substituição tributária de um produto por lei, e não existe lei autorizando substituição tributária de energia elétrica. Tanto é verdade que o próprio decreto diz que a energia elétrica passa a ser inserida no critério de substituição tributária segundo a lei tal. Ora, se ela não estava na lei tal, para ser inserida, ela precisa de aprovação de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Também há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal de que margem de valor agregado, de que MVA, não pode ser criado por decreto. O governo faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. O governo identifica onde é que ele pode arrecadar mais e aumenta o MVA para não precisar aumentar diretamente a alíquota do imposto. Mas quando ele aumenta o MVA, ele aumenta indiretamente a alíquota do imposto. E há decisões consolidadas do Supremo e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas de que isso é inconstitucional. Dito isso, para que
eu não fique só na crítica e para que também não fique eu, o governo e os técnicos da Cefaz batendo boca sobre uma questão técnica importante, de difícil entendimento, eu quero fazer ao governo uma sugestão simples e fácil. E eu tenho certeza que se o governo estiver falando a verdade, de que ele não quer antecipar receita e de que ele não quer aumentar tributo, aumentar a arrecadação na energia, eu tenho certeza que o governo vai concordar. É simples. O governo desiste dessa regra de antecipação tributária e faz a cobrança do ICMS da energia exatamente nos mesmos parâmetros que ele faz a cobrança do ICMS da telefonia. Ele apura quanto cada cidadão efetivamente consumiu, aplica 25%, coloca isso na fatura para o cidadão saber quanto está pagando, e esse cidadão, ao ir ao banco e pagar sua fatura, o próprio sistema já detecta que 25% daquele valor não tem que ir para a conta da empresa, tem que ir para a conta do Tesouro Estadual. Portanto, eu quero concluir esse vídeo dando essa sugestão ao governo. Vamos acabar com essa polêmica. Eu não tenho interesse de ficar brigando, batendo boca com o governo, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Agora, eu não posso ver o governo tomar uma medida que eu sei que terá impacto na tarifa e, portanto, não só na vida do cidadão, não só na vida do consumidor comum, mas na vida do empresário, do empreendedor, da fábrica do distrito, que terão um sobrecusto de atividade produtiva num momento de extrema recessão econômica, de extrema contenção econômica, mas que nós estamos caminhando para uma recessão. Eu não quero ver aumentar a energia para o cidadão desempregado ou para o que está empregado comprometer ainda mais a sua renda com energia. Ou alguém é capaz de dizer que a conta de energia não está cara. O governo, na verdade, deveria diminuir a alíquota de energia, que esse é um outro debate que eu quero travar. Fruto de uma ação de inconstitucionalidade minha no Tribunal de Justiça desde que eu era deputado estadual. Que é o seguinte: a nossa Constituição estabelece que o sistema tributário deve ser progressivo. Ou seja, os bens, quem pode mais, pagar mais. E ela tem um critério de seletividade. Os bens mais essenciais pagam menos impostos, para que os bens mais supérfluos paguem mais impostos. No Amazonas, a energia elétrica está na segunda maior alíquota de ICMS. Se a energia elétrica é bem essencial para a vida do cidadão, se a energia elétrica é bem essencial para a atividade produtiva, ela deveria estar entre os bens essenciais e, portanto, de alíquotas menores de ICMS. Eu não vou lembrar de cabeça, mas, salvo engano,